agoniado com o compromisso lá na comissão que ele preside, passar rapidamente ao Roberto Santiago e depois nós teremos 2 minutos de manifestação na bancada do CFM através do Dr. Cid Carvalhais e do Dr. Cid Carvalhais, e nós temos também a Luísa Tibiriçá, pela Federação Nacional dos Médicos. Posteriormente, nós ouviremos os deputados que fizeram os requerimentos para essa audiência pública, conjunta, deputados Eleusis Paiva, Dimas Ramalho, Nelson Marqueselli e Sabino Castelo Branco. Com a palavra, o deputado Silvio Costa. Boa tarde a todos, senhores deputados, senhoras deputadas, senhores palestrantes. Na verdade é o seguinte, eu vou ser muito prático. Os médicos, eles querem o repasse integral que a ANS faz para as empresas. Os médicos, eles não querem que efetivamente as empresas entrem na questão das interferências e procedimentos. Eu quero começar dessas duas vertentes. Primeiro, eu estou impressionado com a margem de lucro, doutor... Como é o nome do senhor? Doutor Roçadinho. Com a margem de lucro das empresas. Eu sou diretor de escola. Eu tenho uma rede de escola em Pernambuco que também... a coisa mais fácil do mundo é bater em dono de escola e em dono de plano de saúde. É muito fácil. Nós, de dono de escola, somos tubarões de ensino. Então, estou muito à vontade aqui. Mas eu estou impressionado com a margem de lucro dos senhores. Os senhores estão esquecendo da tese que olho grande só entra cisco. Veja, os senhores apresentaram aqui uma despesa de 58 bilhões para uma receita de 73 bilhões. Se eu pegar como parâmetro o custo, os senhores estão tendo um lucro de 30%. Se o senhor pegar como parâmetro a receita, os senhores estão tendo um lucro de 20%. Em qualquer país capitalista do mundo, fora o Brasil, quem tem 5% de lucro líquido já é um grande negócio. Os senhores estão tendo, no mínimo, 20% de lucro líquido, o que já é um lucro absurdo. E o que eu fiquei mais estarrecido? Dessa despesa, eu decorei, aí a ANS tem a palavra, e a ANS, com toda a franqueza, tem muita culpa, doutor, não sua, da entidade, na minha opinião. Eu estou estarrecido, é que dos 58 bilhões de despesa, os médicos correspondem a apenas 12% dessa despesa. 12%. Ou seja, de 58 bilhões, os médicos correspondem a um custo aí de 7, 8 bi. Aí, doutor, o senhor está jogando bola nas costas, sabe por quê? A época que eu mais ganhei dinheiro na escola, sabe qual foi? Vou lhe dizer agora. Foi quando os caras me autorizavam dar 10% na mensalidade de aumento e repassar 10% para o professor. Essa conta não está fechando. Se os médicos estão pedindo apenas, e eu vou usar a palavra apenas, e não estou aqui fazendo demagogia, que é muito mais fácil defender médico do que defender plano de saúde. Que médico tem voto, vocês não têm. Mas veja, me explique, por favor, como é que eles querem apenas o repasse. O ano passado, vamos supor, eu não sei decorado, que o senhor tenha repassado 10%. O senhor botou 10% na receita. Eles só querem 10% do que eles recebem. O senhor diz que não pode dar. Só que esses 10% só corresponde 12% do seu custo total. Eu quero entender isso. Segundo ponto. Tem um assunto aqui que me incomoda profundamente. É essa questão da interferência. E aí a ANS tem muita culpa. Muita culpa. Os médicos estão certos e os senhores também estão certos. Não quero... Estão certos e não querer interferência nenhuma. Eu tive um problema do cardíaco, botaram 3 estentes para mim lá, deputado Garotinho, em São Paulo. Só um estente era 20 mil conto, veja bem. 3 estentes. Aí,
os donos de seguradora dizem com muita razão o seguinte: tem médico que quando está ele, o paciente e Deus na sala de cirurgia e a equipe, empurra material. Tem médico, não estou dizendo todos. Esse é o argumento deles. O cara se operou do coração, aparece material que era usado em cesárea. Esse é o argumento deles. Por isso eles querem fazer interferência. Na outra ponta, os médicos não podem permitir a interferência porque é entrar na ciência. Está correto. Aí eu pergunto à ANS. Ora, eu sou professor de química. Quando eu vou dar aula de ligação química, eu sei o roteiro. Por que é que não já existe um roteiro nesse país? Cirurgia de coração, vai se gastar isso de material. Eu pergunto isso à ANS. Os materiais usados são tais. Por que é que não tem esse disciplinamento? E a terceira e última pergunta é o seguinte. Doutor, eu vou dizer com o senhor. O doutor, o homem da seguradora, doutor Cedrim. Doutor Sequim, eu estou aqui. Eu juro ao senhor, eu estou com pena de minha filha. Minha filha está fazendo 8º período de medicina. Olhe, rapaz, eu estou estarrecido. Uma equipe de médico, e eu quero que o senhor me explique isso agora. Uma equipe de médico, para fazer uma cesárea, recebe R$240. E um anestesista, só ele, eu acabei de ligar para minha filha, faça anestesia, ganha 225. Como é que o senhor fecha essa conta? Eu sei como o senhor fecha. É a lei da oferta e da procura. Significa que as operadoras têm recurso financeiro para melhorar o pagamento da equipe. Porque se você paga somente a um 225 e paga a uma equipe 240, é uma matemática que não fecha. Eu queria compreender essa matemática. Então, estou concluindo, presidente, é porque está tão bom o negócio que eu estou concluindo. Então, para encerrar, eu queria, sinceramente, pedir ao senhor, eu não vou poder ficar aqui, porque eu tenho 5 associações na Comissão do Trabalho, pedir só uma coisa. O senhor chegou ali e apresentou, desculpa, presidente, 58 bilhões de despesa. Aí, no final, quando percebeu que o lucro era muito, disse, mas está faltando dinheiro do corretor. O senhor disse, lembra? Está faltando aqui... Está faltando aqui o dinheiro do corretor. Então eu queria, por favor, que dos 58 bilhões que o senhor dissesse, dos 58 bilhões eu gasto com médico tanto, com hospital tanto, com material tanto. O senhor poderia fazer efetivamente, item por item, como é que o senhor chegou àqueles 58 bilhões? Só isso. Bom, eu agradeço. Eu agradeço ao deputado Silvio Costa. Ele tem um compromisso na comissão. Mas ele volta. Está tão entusiasmado que ele volta.